Uma vez eu estava com meu pai, e aí ele disse assim: "Felipe, vamos, secar a piscina, esgotar a piscina, né, para fazer uma limpeza nela", tinha pouca água. Aí eu digo: "Beleza, pai, tranquilo, vamos lá". Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, né, tinha 10 anos, pesava 30 quilos, era muito magro. E aí eu fui pegar a bomba, né, pô, você vai esgotar a piscina, você vai pegar a bomba da água para tirar a água da piscina. E aí meu pai olhou para mim e ele disse: "Não, a bomba não, vai pegar os baldes". E aí eu já comecei a olhar para meu pai assim, eu digo: "Pai, isto é realmente o que eu estou pensando que é?" Ele disse: "É, a bomba está quebrada, vai pegar os baldes". Aí beleza, fui pegar os baldes. Entramos na piscina e tiramos praticamente a água da piscina devia estar mais ou menos no joelho do meu pai. Na verdade, um pouco acima da perna dele, acima do joelho, né. O que em mim era mais ou menos um pouco, próximo da cintura. E bicho, foi um trabalho gigantesco. Aí a gente fez lá, né, todo o quesito, limpou, tudo certo, beleza. Mas eu pergunto aos senhores, vocês acham que eu tinha a mesma capacidade de fluxo de água que o meu pai tinha? Veja, eu tinha 10 anos, meu pai tinha 30 e poucos anos, então, ele obviamente é um mecânico, ele tinha muito mais força física, muito mais pujança, mais velocidade, mais força do que eu. Então, sei lá, para cada 100 litros de água que meu pai tirava, eu devia tirar, sei lá, uns 25. Então, assim, neste caso, os senhores concordam que esses 2 trabalhadores, eles não têm sequer a mesma capacidade de executar aquele serviço. E, novamente, isso não acontece em 99,9% destes casos aqui. Os senhores vão ver que se você tem uma máquina, as máquinas são iguais. Se você tem uns pintores, eles são iguais. Se você tem trabalhadores, eles são iguais, do ponto de vista de fluxo de trabalho. Perfeito? Felipe, e se não for igual? Bom, isso é um caso que nós veremos só lá na frente. Para pintar sua casa, Romário contrata 3 pintores, sabendo que eles conseguem pintar 864 metros, trabalhando 12 horas diárias. 3 pintores, eles pintam uma área de 864 metros, trabalhando 12 horas. Romário, achando que 12 horas é uma carga de horário de trabalho muito grande, decide contratar mais pintores, para que a jornada de trabalho diminua. Se forem contratados o triplo de pintores, ou seja, 9, para dobrarem o rendimento, prestem muita atenção. O que é o rendimento? O rendimento, no caso, será a quantidade de trabalho executada, que é a pintura. Ele não vai dobrar? Então, vou fazer 2 vezes 864. Você não precisa especificamente colocar 1900 e pouco, que é o que vai dar a partir disso. Coloca 2 vezes esse valor e depois corta. E aí ele quer saber quantas horas. Beleza? Escolhe um. Vamos escolher aqui pedreiros. Pedreiros não, perdão, pintores. Se eu tenho mais pintores, mais área. Se eu tenho mais pintores, menos horas de trabalho. 3 nonos igual a 864 vezes 2 vezes 864 vezes x sobre 12, não é? Ó, tu já faz o corte aqui, facilita muito a tua vida. 3 nonos, lógico, tu vem aqui, ó, simplifica por 3, 1 terço. 1 vezes x, x. 2 vezes 12, 24. 8x igual a 24, 24 por 8 fica 3, né, 3 horas. Então 3 não, perdão, 24 dividido por 3, 3x igual a 24, 24 por 3, 8. 8 horas de trabalho, não é? Então, nesse caso, ó, assinar a alternativa com a nova jornada de trabalho. Um detalhe, senhores, como disse no tópico anterior, é que ele poderia perguntar a diferença entre as horas trabalhadas na situação inicial e na final, que aí seria uma diferença de 4 horas. Vamos aqui trabalhar um pouco mais. Uma mãe recorreu e vejam que, assim, algumas questões você pode ir um pouco mais direto, tá. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula recomendava-se 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é nesses pontos que você pode ir mais direto. Não tem necessidade de você fazer todos aqueles esquemas. Eles vão ser necessários, mas nem em todos os casos. Gotas, quilos e hora. Hora não variou, é 8 horas, início e no final, né? Depois você tem 5 gotas, aí aqui foi 30 gotas para 2 quilos e X. Corta esse. Senhores, gotas e quilos, obviamente, que são diretamente proporcionais. Se é mais pesado, se tem mais massa, tem mais matéria, mais gotas do medicamento para fazer efeito. Ou tu acha, por exemplo, que se eu pegar assim o mesmo frasco de medicamento, a dosagem de remédio que o Augusto tomaria, de um ibuprofeno, por exemplo, né?
A dosagem que ele tomaria seria a mesma que eu vou tomar? É óbvio que não. Então, vocês conseguem perceber que essas gotas aumentaram por 6, no caso foram multiplicadas por 6? Então a massa também será 5 vezes 6, 30, 2 vezes 6, 12. O menino em questão tem exatamente 12 quilos. Em uma empresa, deixa eu aumentar isso aqui, tá bem pequeno, né? Vamos lá. Em uma empresa trabalham 50 funcionários, dos quais inicialmente 40, então são 50 funcionários, dos quais inicialmente 40 tomam café diariamente. Essa empresa tem uma máquina que produz diariamente 12 mil mililitros de café. Então, beleza, aqui está. A máquina está programada para liberar uma quantidade de mililitros de café a cada acionamento. Os 12 mil ml de café são suficientes, sem sobra, para que cada um desses funcionários, desses 40, possa utilizar essa máquina 5 vezes por dia. Pretende-se reprogramar a máquina para que essa quantidade de café produzida seja suficiente para que cada um dos 50 funcionários possa utilizar essa máquina 3 vezes por dia. Na reprogramação, a quantidade de café em mililitro que deverá ser liberada a cada uso é: senhores, inicialmente eu vou fazer um cálculo que ele é aparentemente desnecessário, mas só para os senhores entenderem qual é a ideia aqui, beleza? Então vamos lá. Nós não temos 50 funcionários, mas desses 50, só 40 estão tomando café. Então, os senhores vejam, nós temos 12 mil mililitros dividido para 40 funcionários. Aqui está em ml e aqui está em funcionários, corta, corta. Fica 1.200 por 4. E isso será para a gente 300 ml por cada funcionário. Só que tem um detalhe: essas pessoas não vão tomar esses 300 ml de uma vez, já que ele disse que sem sombra para que cada um desses 40 funcionários possa utilizar essa máquina 5 vezes ao dia. Essa quantidade de café será dosada em 5 doses, 300 por 5, 6. Cada dosagem será 60 ml por funcionário, por acionamento. 60 ml para cada funcionário para cada um dos acionamentos. E olha o que ele pergunta agora. Pretende-se reprogramar a máquina para que essa quantidade de café produzida seja suficiente para que cada um dos 50 possa utilizar essa máquina 3 vezes por dia. Em reprogramação, a quantidade de café em mililitro que deverá ser liberada a cada uso e não por pessoa. Por isso que esse primeiro cálculo eu vos disse que ele é desnecessário, porque não precisa fazer ele para a questão, você já poderia ir para o cálculo 2. Eu só fiz ele para que vocês pudessem aceitar o cálculo 2 com mais facilidade. Veja, esses 12 mil ml serão divididos agora para os 50 funcionários, o que vai dar 240 ml de café por funcionário. Só que nós temos um detalhe: ele quer que isso seja feito em 3 acionamentos. Então vamos pegar essa quantidade e dividir por 3. 80 ml por funcionário, acionamento. Então, em cada acionamento, você vai liberar 80 ml por funcionário. Ou seja, a letra B, já que essa quantidade de café é que ele quer saber, né? Que ele quer ser liberado. Isso também acaba sendo uma situação onde nós temos que trabalhar com a relação entre as grandezas aqui. 80 é a nossa resposta. Ele poderia também até perguntar a diferença entre a situação inicial e a situação final. Agora, cuidado, viu, senhores? E se ele perguntasse qual a quantidade de café por funcionário? Seria 240 ml. Tudo bem? Então, assim, pessoal, é muito interessante esse tipo de cálculo quando você trabalha numa empresa. Eu trabalho numa empresa que serve café. E geralmente, né, eu chego lá às 7 horas, e aí eu vou lá e coloco um pouco de café. Eu não encho a xícara, só um pouco, só pra dar aquele pico, né? E aí no intervalo, que ele acontece às 9h50, em geral eu tomo mais um pouco de café. Então vamos imaginar que o cálculo seja mais ou menos 150 ml de café por funcionário, visto que a empresa só funciona no período da manhã. Então, consequentemente, você toma ali 75 em cada dose. Os senhores se ligaram nesse ponto? Beleza, senhores. Então, assim, tem que estar muito atento. Vamos lá para a próxima. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme a ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia, com a descarga por uma bacia sanitária ecológica? Então, aqui os senhores vejam que, basicamente, né, ele pede que você faça uma relação entre o caso inicial e o caso final. Ó,
As bacias sanitárias utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas. A economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com descarga, por uma bacia sanitária ecológica. Senhores, tome muito cuidado aqui. A bacia sanitária não ecológica, ela tem um acionamento de 15 litros, ou seja, um acionamento dela gera 15 litros. Nesse caso, essa bacia sanitária não ecológica gastou 60 litros, ou seja, ela foi acionada 4 vezes. Tudo bem? Já a bacia sanitária ecológica, cada acionamento dela gastam 6 litros. Vamos utilizar aqui no dia. E no dia ela foi acionada quantas vezes? 4 vezes. Ora, se um acionamento foram 6 litros, 4 acionamentos serão 24 litros. 60 litros menos 24 litros, um, poupou exatamente, né, 36 litros de água. Cuidado porque ele não deu tempo. E também não deu o número de acionamentos na questão. Você tinha que descobrir. Vamos repetir. De novo, não é que essa bacia sanitária tem 60 litros. Senhores, pelo amor de Deus, tentem imaginar a situação do ponto de vista concreto. 20 litros são aqueles garrafões de água que você toma, água mineral, que você coloca no filtro de tua casa. Então você está me dizendo que, se você imaginar assim, que essa bacia tem 60 litros, que aquela descarga equivale a 3 galões de água? Meu Deus, o que é que vai descer pelaquela descarga? Então, assim, pô, né? Então, assim, vocês vejam que aqui a gente tinha que descobrir essa associação. Um acionamento, 15 acionamentos, como são 60 litros por dia, ela foi acionada 4 vezes. E aqui no caso também será acionada 4 vezes. É daí que vem o comparativo. E essa situação, né, essa frase de qual será a economia diária, passa a ideia de ser uma diferença entre o caso inicial e o caso final. Perfeito? Próxima daqui. Vejam que ela vai ser muito parecida com aquela parte de regra de conversões de unidades do tempo. Especialistas do Instituto Internacional de Águas de Estocolmo estimam que cada pessoa necessita de, no mínimo, 1.000 metros cúbicos de água por ano para consumo, higiene e cultivo de alimentos. Sabe-se que no Rio Amazonas despeja 200 mil metros cúbicos de água no mar por segundo. Por quanto tempo deveríamos coletar as águas que o rio Amazonas despeja no mar para manter a população da cidade de São Paulo, estimada em 20 milhões de pessoas por um ano? Senhores, por favor, eu quero que todos vocês tentem fazer essa questão. Primeiro de tudo, vamos lá. Ele quer saber o tempo. O tempo está relacionado com o fluxo das águas do rio Amazonas, que são 200 mil metros cúbicos em um segundo. Eu tenho que descobrir quantos metros cúbicos de água a cidade de São Paulo vai consumir, beleza? Sei que, no caso, cada pessoa consome 1.000 metros cúbicos. E eu vou multiplicar isso pela exata quantidade de 20 milhões. Se uma consome 1.000, duas consomem 2.000, 10 consomem 10 mil, vamos ver agora por 20 milhões. Então, basta pegar os 20 milhões e adicionar a esse número de 20 milhões 3 zeros. Ou seja, essa daqui é a quantidade de água, 20 bilhões, não é? Então, 20 mil, aqui nós temos 20 milhões vezes 1.000, 20 bilhões de metros cúbicos de água. O que iremos fazer agora? Os devidos cortes, já que se eu tenho que ter mais água, consequentemente, mais tempo. É como se eles estivessem querendo dizer assim, se a gente redirecionasse o fluxo do rio Amazonas, em quanto tempo conseguiríamos a água para 20 milhões de pessoas? Corta? Corta. Lembra que aqui é 1.000 metros de água por ano, e ele quer saber por um ano também, viu? Cortei 3 zeros, mais 2 zeros, meio pelos extremos. 2x igual a 1, 2, 3, 4, 5. 200 mil, divide por 2 em ambos os lados, o tempo seria de exatamente 100 mil segundos. Só que aí, senhores, nós temos que pensar aqui com muita calma, porque os senhores vejam, temos todas essas situações daqui, não é? E não temos o tempo de 100 mil segundos? Vejam bem, um dia um dia tem quantos segundos? Lembra lá, 86.400 segundos. E quanto tempo eu vou precisar? Eu vou precisar de 100 mil segundos. Pessoal, vocês concordam comigo que isto é muito próximo de um dia?
E vejam os outros valores. 16 minutos está fora de questão, 2 horas também, porque um dia tem 86.400 e eu vou precisar de 100 mil segundos, ou seja, é um tempo a mais do que um dia. Porém, as outras opções são 11 dias e 3 meses. Senhores, vejam bem, se eu pegasse essa quantidade daqui e multiplicasse por 2, vamos fazer vezes 2, 0,08, 2 vezes 2, 12, sobe 1, 16, 17. 2 dias tem 172.800 segundos, ou seja, temos que ter um número mais do que um dia e menos do que dois. A única alternativa certa para este caso é a letra C. Então, com essa técnica, a gente poupa muito tempo e vai para uma resposta mais direta. Tudo bem? Vamos para a última bateria de exercícios sobre regra de 3.